Glória a Deus, eu sou o pastor Rogério Naban e quero estar compartilhando uma palavra que é poderosa com você nesse momento, que o título é A Conduta de José no Egito. A Conduta de José no Egito. E como fundamento dessa ministração, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 3. Diz assim, Gênesis 39, 3. Vendo, pois, seu senhor que o Senhor Deus estava com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. 4. José achou graça aos seus olhos e o servia. Ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. 5. Aconteceu que desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo que tinha e sobre o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com eles, senão do pão que comia. José era formoso parecer e formoso à vista. 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou, dizendo à mulher do seu senhor, eis que seu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tinha. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? Nós vamos ver 7 características da conduta de José no Egito, seja por onde ele passou, na prisão, seja na casa de Potifar, ou no império, no reinado do Egito, em sua época. Primeira característica, integridade. Olha só, uma frase que Deus me deu e para nós refletirmos. Tem muita gente querendo ser prestativo, sendo imprestável. Olha só, é uma palavra forte de se falar, né? Como se você falasse, tem muita gente querendo manifestar o propósito na sua vida, manifestando despropósitos. É que nem você falar, é como você falar, né? Ah, eu sou humilde e bancando arrogante, principalmente nas mídias sociais. Mas José foi diferente, a conduta dele foi de integridade. Primeiramente, integridade. Nós vamos falar sobre 7 características de José no Egito. E isso também vinha de antes, a integridade na vida dele. Quando ele, antes de chegar ao Egito, ele já tinha isso na sua casa, com seus irmãos, com seus pais. Né? Só que os seus irmãos foram injustos. Você pode ver que sempre quando aqui nós ressaltamos as virtudes das pessoas, desses personagens milenares e poderosos que são os exemplos de caráter dele, como José, nós vemos que José manifestou integridade. Seus irmãos, corrupção, foram corruptíveis, né? Se José, ele foi confiável, é a segunda característica, né? Ele foi confiável porque o seu senhor Potifar e depois Faraó confiou nele e ele respondeu à altura dessa confiança. Mas não é uma confiança medíocre como muitas pessoas estão vivendo, né? Ah, eu sou confiável, agora eu vou atirar em todo mundo, agora eu vou falar o que eu quero nas mídias sociais, agora eu vou acusar todo mundo. Você vê que José, veja na Bíblia, José em nenhum momento ele ficava jogando sujeira no ventilador. José em nenhum momento ficava se justificando a si próprio. José em nenhum momento manifestava perversidades ou tolices, como nós vimos no livro de Provérbios, né? José em nenhum momento ele se corrompeu, porque no começo o que acontece muitas vezes? Um ministério, um homem, uma mulher de Deus começa pequenininho, humilde, cheio de falar manso, não sei o que. Aí Deus vai acrescentando. Quando chega lá em cima, o cara que devolvia o dízimo não devolve mais. O cara que parecia humilde agora já não é mais tão humilde assim. O cara que era simples já não é mais simples. O cara que ia na igreja 10 vezes por semana, agora para ir uma vez arruma desculpa. O cara consegue até usar a própria Bíblia para justificar os seus erros nas mídias sociais. Infelizmente, eu não queria estar falando isso, mas é a verdade, que eu tenho visto, né? Muitas brigas, muitas intrigas, muitas acusações, muitas divisões, muita falta de discernimento e percepção. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Olha, terceiro, prestativo. Terceira
característica da conduta de José no Egito era que ele era prestativo. Ele estava à disposição de fazer o bem. Olha, ele administrava, ele cuidava ali da casa de Potifar com muita presteza. A quarta característica da conduta de José é que ele tinha sabedoria do céu, porque ele interpretava sonhos. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 40, versículo 8. Ele lhes respondeu: tivemos um sonho e ninguém há que interprete. José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos o sonho. Aí contaram um sonho para Faraó. Contaram um sonho para José e José trouxe a interpretação. Deus o ungiu com essa sabedoria de interpretação de sonhos, né? Ao invés dessas pessoas que estão nas mídias sociais estarem trazendo acusações, divisões, incitações. Nós vamos ver daqui a pouco, quando se fala de perdão. Muitas pessoas pregam sobre perdão. Perdoe seu próximo, perdoe seu irmão, mas vivem jogando lixo nas mídias sociais. Cadê o perdão? Não tem? Ninguém tem uma segunda chance agora? O político tal, o político A, o político B são os santos. Os outros políticos são os podres. Tá errado isso, gente. Vamos acordar, né? Porque uma prostituta que foi perdoada na Bíblia, um ladrão que foi perdoado na Bíblia por Jesus, né? Cadê o amor verdadeiro? Você consegue fazer a leitura do rosto dessas pessoas que acusam? Estão totalmente fora. Parece Saul, né? Começou simplesinho, humildezinho, falando manso, só fica gritando nas mídias sociais. Está errado. Sinto muito. Vai se arrepender, vai voltar às primeiras obras. Eu quero voltar ao primeiro amor. A humildade, sabe? A simplicidade, a mansidão verdadeira. Entendeu? Não adianta chegar lá em cima e ficar aí, jogando em cima dos outros as suas dores, o seu partidarismo, as suas confusões, as suas mesquinharias, né? Suas culpas. Acho que nem o inimigo, nem o diabo fica acusando tanto daquele pecado lá de 5, 10 anos atrás, como alguns crentes estão fazendo. Porque agora vai virar uma ditadura maior, ou vai virar o lixo que for. Gente, vocês participam de que reino? Do reino do Filho do seu amor? Ou desse terreno? Se vocês são desse terreno, vocês ficam aí nessas mesquinharias, lutando com as armas carnais. José não lutou com as armas carnais. Ele lutou com os princípios de caráter. Não cancele os princípios estabelecidos por Deus, mas os vivencie. Não cancele só por causa que tem alguém falando grandão lá na mídia social, falando mal desse político. Você vai replicar o erro dele também. Vai imitar. Pensa. Não vai atrás de farofa nas mídias. Quinto, administrador estratégico. Nós vemos em Gênesis 41, 38. Olha só o que foi dado a José. Deus disse Faraó a seus servos. Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Acharíamos homem como esse em quem... E quem disse isso foi Faraó. Foi um rei politeísta, né? Foi um rei politeísta, não foi nem aqueles de dentro da própria igreja ou os comentaristas dos seguidores do YouTube que ficam jogando confete em fortalezas de mente de palavras. Não foi isso, né? Veja bem que eu também não sou perfeito, mas eu evito ficar acusando as pessoas nas mídias sociais. Eu me policio para me ser luz verdadeiramente e não ficar aí com dores e mágoas e acusações e revanchismos e todas essas armas carnais, né? Joelho no chão, jejum e oração para vencermos as tribulações. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quer destruir fortaleza? Use as armas de Deus, as armas da luz, as armas espirituais, que tanto foi pregado em Efésios 6, que tanto são ensinadas dentro das quatro paredes dos templos.
Vamos viver o amor verdadeiramente. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui, ó, no perdão. Você vai ver, entendeu? José foi constituído pelo próprio faraó, que reconheceu que ele tinha um espírito, né? Entendido? E ele tinha o espírito de Deus. Depois no 41:39, Gênesis 41:39. Depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. O próprio mundo, a própria trevas, fora da igreja, a própria autoridade mundial reconhece que Deus estava na vida de José. Hoje a gente olha para esses fanfarrões do YouTube aí, o que falam, né? Que o mundo está falando de vocês? Que vocês não são luz, que vocês estão manifestando armas carnais, que vocês estão se igualando no caráter a pessoas naturais e carnais, porque estão agindo, acusando e falando o que falam. Nós, a igreja de Jesus, a igreja da Bíblia, o povo de Deus santificado e transformado e em profundidade o relacionamento com Deus, nunca deve ser igualada às trevas, ao império das trevas. Agora nós vamos ver que José, ele repetindo, ele era ungido de Deus. E vou repetir o mesmo versículo aqui, ó, que é o 41:38, ó. Disse o faraó aos seus servos: acharemos homem como esse em quem há o Espírito de Deus. A sexta característica na vida de José é que ele era ungido pelo Espírito de Deus para revelar, para ter uma sabedoria estratégica para administrar, para ser íntegro, confiável, prestativo, manifestar a sabedoria do céu, administrador estratégico, ungido pelo Espírito Santo. E sétimo, perdoador, amado e humilde. O sétimo inclui o 3, né? Mas nós vamos ver aqui, ó, Gênesis 45, versículo 5. Olha só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese aos vossos olhos haveres vendido para cá. Quando os irmãos dele venderam ele para o Egito, né? Porque para a conservação da vida, por Egito não, venderam ele. Deus me enviou diante da vossa face. Pelo que Deus, versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida para um grande livramento. Ele poderia se vingar. Agora os irmãos dele estavam lá embaixo e ele era o administrador, governador de todo o Egito. Ele decidiu ser perdoador. Olha a sétima característica na vida de José, na conduta de José que estava no Egito. Perdoador, amado e humilde. Ele não era José do Egito, mas como para as pessoas lembrarem, era José que estava no Egito, ficou condicionado José no Egito, do Egito, né? Ele foi perdoador, amado e humilde quando ele estava lá em cima, quando a voz dele era ouvida na nação, quando a voz de José era ouvida no mundo, quando a voz de José era ouvida pelos governantes politeístas. Ele manifestou perdão, amor e humildade. Preste bem atenção, você que se diz de Deus, manifeste perdão e não acusações. Isso em qualquer nível que for, no nível familiar, social, político e espiritual, que tantas pessoas parece que tem até uma asa já nascendo aí nas tuas costas, né? Que quiseram que fosse de verdade mesmo espiritual, parece um anjo, né? Mas precisamos manifestar o perdão, o amor e a humildade, né? Agora, se você se reclinar pela Bíblia, né, graças a Deus, você tem que ter um devocional profundo. Não existe vida profunda com Deus sem um devocional da meditação na palavra de Deus profunda. Quantas vezes você leu o livro de Provérbios esse ano? Não em questão de vezes, mas quantas vezes você se deixa ministrar pela palavra de Deus? Eu estou dando um exemplo do livro de Provérbios, mas pode ser outro livro da Bíblia, né? Então, não existe vida profunda com Deus sem oração profunda com Deus, né? Fica orando 2 minutinhos aí, não vai resolver muita coisa. Deus ouve não a quantidade das horas que você passa, mas aqueles avivalistas que tantas pessoas falam: cadê o avivamento? Você já pensou se Deus fosse depender
de alguns desses carnais para trazer o avivamento, que vergonha, entendeu? Avivamento vai vir com profundo arrependimento. Todo mundo sabe disso, mas parece que esquece, né? O avivamento vai vir com profunda busca fervorosa em oração, em jejum e palavra. Primeiramente vai vir o avivamento pessoal, para depois o coletivo. Você pode ver na história mundial como começou os avivamentos. Nunca com fortalezas na mente de orgulho, de arrogância, de competição de que eu sou melhor, de que eu sou do bem, os outros não prestam, são podres, ou não tem. Não viva, não dissemine o ensino errado. Nós estamos na dispensação da graça, então na graça não é você mais que rege a humanidade. Na lei você poderia ficar cobrando o pecado dos outros, né? Ah, esse político isso, aquela pessoa é do diabo, ah, esse daqui fez isso, agora eu também vou fazer na mesma medida, na mesma quantidade. Não. Na dispensação da graça, a partir de Cristo Jesus, nascimento de Jesus, nós todos pecamos e carecemos e somos alcançados pela bendita graça e amor de Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus possa trazer luz na sua vida, que você medite nas 7 características e até mais na vida, na conduta e na vida de José, quando esteve no Egito e antes e depois. Olha, preste bem atenção. Preste bem atenção. Viva um evangelho verdadeiro. Seja realeza. Busque na palavra. Não vai atrás dos xingadores. Ficam xingando, espalhando ódio. Vai atrás, segue o caminho da sabedoria, siga o caminho do amor mais excelente, siga o caminho da verdade, siga o caminho de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém, Senhor.